Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim falar aqui sobre o círculo mágico. Quando a gente vê a clavícula de Salomão, ela traz um modelo de um círculo mágico, né, que é um pouco mais complexo do que outros que a gente vê em outras tradições e até mesmo sendo tradições de base salomônica, né? A gente vê ali algumas diferenças bem interessantes. Por exemplo, no círculo de Salomão, da clavícula de Salomão, são trazidos 4 nomes divinos que ficam ali diretamente nas extremidades que representam os 4 cantos da terra, e a gente vê também ali mais outros 4 nomes que ficam no círculo interno, e ficam posicionados nas direções intermediárias, né. E se a gente pega, por exemplo, o círculo de tritêmios, ele é um círculo muito mais simples, né. Ele traz simplesmente ali o tetragramaton, né, vem escrito justamente assim em grego, e eu, tipo, vejo que não há nenhum problema em se modificar de algumas formas, né. Por exemplo, no caso, se você quer trazer isso para um viés mais cabalístico, mais focado ali, na cultura judaica, então substitui então o nome, a palavra tetragramaton pelo tetragrama divino. A gente vê também ali no círculo de tritêmios que você coloca Adonai, né, que significa Senhor, né, uma tradução mais literal trazido na literatura, por estudiosos, que também significa senhores, né, é traduzido na nossa Bíblia em português no singular, mas senhores nessa referência, Deus é um, né, não é para ser entendido como se houvesse mais de um, de forma alguma, mas é para ser entendido que Deus se manifesta de várias formas, e assim como ele se manifesta no plano superior, no plano espiritual, regendo todas as coisas, toda a criação, também refere-se a essa manifestação de Deus no plano material. Então seria ali a interpretação que os judeus, que os cabalistas, os judeus têm da Shekhinah, que é a presença divina, né. E eu vejo que a Shekhinah, de uma certa forma, seria mais ou menos como aquilo que é interpretado do ponto de vista cristão como o Espírito Santo. E coloca-se também no círculo de tritêmios também o nome e o sigilo do anjo, né. O símbolo da esfera planetária por ele regida ali de acordo com a séfira da árvore da vida, a qual ele corresponde. Bom, independente de qual forma você vai fazer ali o desenho do círculo, o objetivo é o mesmo. Conforme eu já apresentei outras vezes, a, quando a gente pega a estrutura pantacular, né, que é trazida em todos os livros, em todos os grimórios, ela consiste em circundar, né, um objeto com os nomes sagrados de Deus, e no centro coloca-se algo que representa algum espírito ou alguma energia emanada de Deus que movimenta, né, essas energias na criação, né? E a gente coloca o que simboliza aquela energia ali. Geralmente se colocam desenhos, imagens, mas principalmente o nome, né? Porque até mesmo dentro dos conceitos filosóficos, né, trazidos ali por Platão e outros filósofos que seguem essa linha também de entendimento, o nome é a manifestação de algo que tem a sua essência representada naquelas palavras, né? Então as letras hebraicas, conforme diz a tradição cabalística, são energias criadas por Deus e das quais ele se utilizou para criar o mundo. Então, diz que o nome de Deus de 42 letras consta no Gênesis, nos primeiros versos do Gênesis, e são as letras que foram utilizadas, né, como energias utilizadas por Deus para criar tudo que existe. Então, assim, partindo desse princípio, então essa representação que as letras trazem são representações de emanações divinas. Então, os nomes angélicos, os nomes que representam as virtudes de Deus, como por exemplo Shem HaMephorash, são uma representação dessas virtudes divinas, dessas emanações de Deus. Então a gente usa esses nomes que são essa essência vibratória que é pronunciada pelo operador, e ela é colocada ali naquele pantáculo, né? Para quê? Para atrair aquela energia, para fazer um assentamento daquela energia naquele pantáculo. E os nomes divinos é que comandam essa energia. E o que seria esse assentamento no pantáculo? Qual que é a necessidade disso? O pantáculo representa um corpo.
Assim como nós também somos um corpo onde temos assentada a nossa alma pelo sopro divino. Se Deus criou o mundo, né, ali quando conta a tradição cabalística através do processo do Tsensum, né, de contração e expansão, que eu até trouxe no vídeo sobre abracadabra, né, a palavra abracadabra, a gente consegue vislumbrar, né, de uma forma assim, bem ilustrativa, como que poderia ter sido essa criação, esse processo, né? Onde Deus, que é aquela luz infinita, ele cria dentro de si um vácuo, uma escuridão, lança um feixe através dessa escuridão, um feixe de luz e expande esse feixe, né? Ou seja, ele se contraiu primeiro para abrir espaço para o caos, porque antes era ele que preenchia tudo, então ele abre dentro de si esse espaço, lança ali um feixe. O que seria esse caos? A ausência da luz infinita. E aí esse feixe que é lançado dentro do caos, então, se fragmenta, gera vários fragmentos, né? E a gente vê até aquela ideia do Big Bang. Então, tudo é criado, né? Ele lança de si vários fragmentos. Então, a gente entende que esses fragmentos lançados da luz infinita são pedacinhos de Deus, se é que a gente pode falar assim de uma forma mais simplista. Então, tendo essa mentalidade de que tudo tem uma alma divina, tudo tem um fragmento divino, tudo que é criado, né? Então, esses nomes que são imantados naquele corpo, que é um material também criado, ele vai servir de corpo, que é uma expressão de Deus na matéria, né? Aquele objeto, aquela massa corpórea, né? Então, seja ela de metal, de couro, de papel, é um objeto que vai servir de corpo. E a gente vê o círculo da mesma forma, né? O círculo é traçado no chão. Então, no passado, fazia esse tracejado no chão, escreviam seus nomes sagrados no chão, com ferramentas também né, fabricadas com esse objetivo específico de uso ritualístico, porque trazia a ideia de, se você usa para outras coisas, né, de caráter mundano, então você está conectando essa ferramenta à impureza. Então, por isso que se faziam os exorcismos, né? Expulsa-se toda a energia negativa dessa ferramenta. O círculo procede da mesma forma, porque também vai constituir ali uma ferramenta como um corpo físico e que vai colocar em a essência, né, da energia que a gente quer atrair ali para dentro, das virtudes divinas. Então, por isso coloca-se os nomes de Deus em torno e o ser humano fica ali no centro como sendo o receptor, como o sacrifício vivo que passou por um processo de purificação, né, que é aquele processo ali que faz as suas abstinências alimentares, comportamentais, sexuais. Então, todo esse processo em que ele se priva de satisfazer os seus desejos carnais, né, os desejos do corpo, então, para dar espaço a receber o alimento da alma, que é a luz infinita. Então, ele se torna o sacrifício vivo ali no centro do círculo. Então, essa luz divina vem para imantá-lo. Né? Assim como a luz divina vem para imantar um objeto onde se coloca o nome de um anjo regente de uma virtude específica, ali no centro ele é aquele que busca as 7 virtudes divinas das 7 sefirotes que estão abaixo da tríade superior. Então, de Keter, né, vem essa luz que emana sobre Chokhmah e Binah, que é o entendimento e a sabedoria Chokhmah e o entendimento Binah, e essas virtudes então vão incidir sobre as demais virtudes que, em teoria, o ser humano, em seu aspecto puro, quando foi criado, ele as tinha de uma forma harmônica, né, em seu ser. E a partir do momento em que ele toma decisões por si mesmo, né, e essas decisões o privam da luz, da presença da luz de Deus ali de uma forma mais direta, né, essas virtudes se dissociam e ele então tem que buscar essas virtudes divinas durante a sua vida, durante o seu dia a dia, né, para aplicá-las no seu cotidiano da melhor forma possível, né? Então, assim, a ideia é que o ser humano então vai buscar, através de certos ritos que são praticados antes, se tornar esse pantáculo ali no centro do círculo mágico. Independente do desenho que esse círculo traga, ele sempre vai ser cercado ali de nomes divinos com esse objetivo. E tudo isso remete à história que é trazida ali no Gênesis, né?
quando o ser humano é criado, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né, que haviam as trevas, que o mundo não tinha forma, e ele se movia sobre a face das águas. E depois conta a história de quando Deus ele sopra, né, cria o homem do barro, sopra nas narinas e o homem recebe a ânima, a vida, né? Então, quando a gente vê essa descrição, essa narrativa da criação do mundo, na verdade, a gente pode extrair daí uma forma metafórica, né, que o escritor do texto sagrado apresentou para poder descrever o processo do desenvolvimento humano aqui na Terra. Então, ele tendo a sua alma como sendo algo de origem divina, que é a sua consciência, né, e traz essa semelhança com o Criador, a capacidade de raciocinar, de pensar, para tomar decisões, sejam elas positivas ou negativas. Entretanto, o ser humano é uma criatura que é dotada de uma certa liberdade, né, para tomar as suas decisões diante das situações que são apresentadas a ele, né? Então, quando a gente vê que o Espírito de Deus estava ali, né, no princípio, quando ela era trevas, né, então havia as águas. Então não havia separação entre as águas e a terra. Então, em um certo momento, Deus faz essa separação. Então, isso indica, né, aquela ideia que a gente vê do útero materno com as águas, onde o feto vai ser formado, onde o Espírito de Deus vai imantar ali uma alma, né, e trazer então uma forma em um corpo que vai ser formado naquelas águas pela graça do Espírito Sagrado de Deus. Então, tem essa representação de Hormá e Biná, sendo que Biná está gestando esse corpo, né? Ou seja, recebeu ali a energia divina que vai gerar a vida em Biná. Então, o ser humano, ele vem ao mundo, né? Então, a mulher, que é esse aspecto feminino da criação divina, né, dá à luz, então, a vida. Então, quando vem ao mundo, a gente vê que daquela tríade forma-se, então, esse quaternário, né, completa-se esse quaternário, dá essa forma que a gente vê na geometria do quadrado. Por quê? O quadrado representa uma forma, né, uma forma que tem uma origem naquele desenho da árvore da vida ali, de um ponto inicial, e esse ponto inicial se faz um desdobramento, né, e esse desdobramento, então, gera, então, esse quaternário. E a gente vê que dentro dessa representação, né, essa ilustração, o quaternário representa então o ser humano que é trazido à vida em um estado puro, ou seja, é a criança que não tem pecado, que não cometeu nenhum erro, né? É como a gente vê como uma folha em branco. Então, a vida que a gente leva, né, o aprendizado, o convívio com os pais, com a família, com as pessoas ao entorno, vai trazendo um certo desenvolvimento, onde o ser humano vai, então, desenvolvendo uma capacidade de tomar as suas decisões, né? E a partir do momento em que o ser humano toma, digamos, uma certa independência, né, para tomar essas decisões, né, seria aquilo que a gente vê ali no texto, que é trazido como um momento em que ele toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque a gente traz em nossa essência um entendimento que, de uma certa forma sutil, e como algo que carregamos na nossa essência, nos dá a capacidade de entender o que é certo e errado. Mesmo que a gente pratique algo que é errado, a gente tem o entendimento de que aquilo ali é errado, né? E mesmo assim, se toma-se a decisão deliberada de praticar aquilo que a gente sabe no íntimo que é errado, né, então a gente tomou uma escolha negativa. Então, a partir essas escolhas negativas, revela que o ser humano fica, de uma certa forma, privado da luz divina, né? Ele afasta a luz divina por escolha própria. Porque se o ser humano não tivesse tomado a decisão de praticar o mal, ele não vai afastar a luz de Deus. As trevas, elas deixam de existir quando essa luz é trazida, né? Então, quando essa luz se afasta, vem a escuridão. E para que o ser humano possa desenvolver, para que ele possa experimentar, né? Porque nem sempre, diante das advertências, o ser humano vai deixar de praticar aquilo que é ruim, porque ele tem desejos, ele quer experimentar. Aquele desejo pode ser muito mais forte do que, digamos, a sua força de vontade,
que vem da sua origem divina, da sua natureza divina. Porque o corpo material, de certa forma, ele oculta as coisas espirituais, né? A gente olha à nossa volta e a gente só consegue enxergar aquilo que é sutil a partir das experiências que a gente vai passando na vida. E mesmo que muitas vezes outras pessoas nos transmitam esse conhecimento, a gente não absorve esse conhecimento como deveria, né? A gente tem que passar por certas experiências, quebrar a cara, para aí começar a entender como funciona, né, essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então eu vejo assim essa história, né, que é contada no Gênesis, de uma certa forma, como uma metáfora, né, explicando esse processo do desenvolvimento do ser humano, que ali dentro do círculo é o ser humano, quando ele chega naquele ponto, naquele momento em que ele adquiriu um desenvolvimento, um entendimento da necessidade de buscar essa reassociação dessas virtudes divinas, né, para que ele possa tê-las ali consigo e alcançar as manifestações e as realizações que ele tanto precisa para viver uma vida de completude, de satisfação e realização. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.